Há um código de silêncio nas oficinas europeias que hoje vamos quebrar. Esqueça os anúncios brilhantes. Os mecânicos estão vendo entrar guinchos com modelos 2025 que são autênticos suicídios financeiros. Falamos de motores que é preciso retirar por completo para uma reparação básica e SUVs de luxo com faturas de 4 dígitos por um simples sensor. Parabéns! O carro dos seus sonhos está nesta lista negra e sua conta bancária é o objetivo. Hoje revelamos os 18 modelos proibidos. Muita atenção ao posto 4, porque sua falha de design é uma armadilha mortal para o seu bolso. Começamos. Posto 18, Fiat 500X. Começamos no posto 18 com o Fiat 510. Este crossover prometeu estilo italiano com capacidades de SUV práticas. Começando em 24.990 euros, parecia uma pechincha. Mas os mecânicos o odeiam por uma razão devastadora. O motor 1.3 Multijet Diesel. A corrente de distribuição precisa de substituição a cada 60 mil quilômetros. O trabalho requer remover o motor completo. São 14 horas de trabalho. O custo total, 3.200 euros no mínimo. Um mecânico de Frankfurt me disse: vimos 3 500X com motores destruídos porque os donos não podiam pagar a manutenção preventiva. O motor 1.4 Multi-Air de gasolina não é melhor. O acúmulo de carbono é tão rápido que os mecânicos italianos o chamam de il disastro. Você precisa de limpeza das válvulas de admissão a cada 30 mil quilômetros. São 450 euros cada vez. Os preços de peças da Fiat são outro problema. Um termostato simples custa 380 euros. A mesma parte para um Volkswagen, 85 euros. A depreciação conta a história. Os 500X de 3 anos retêm apenas 38% de seu valor, é pior que qualquer competidor. Posto 17, Nissan Juke. O posto 17 é o Nissan Juke. A segunda geração lançada em 2019 supostamente ia consertar os problemas da primeira. Não funcionou. Começando em 22.900 euros, a transmissão CVT é um pesadelo para os mecânicos. 31% dos Jukes de 2020 a 2023 experimentam tremor, gemido ou falha completa antes dos 50 mil quilômetros. A substituição custa 4.100 euros, mas aqui está o truque. O fluido CVT da Nissan requer troca a cada 30 mil quilômetros, não os 60 mil que diz o manual. Se você não fizer isso, sua garantia fica anulada. O motor 1.0 DI GT de 3 cilindros turbo apresenta outro horror. As guias da corrente de distribuição têm desgaste prematuro que causa um ruído de morte na partida. Um mecânico de Amsterdã me avisou: quando você escuta esse ruído, você tem talvez 1.000 quilômetros antes da falha catastrófica. A reparação requer remoção do motor. 2.800 euros no mínimo. Os problemas elétricos assolam cada sistema. O ProPilot aplica os freios aleatoriamente. O infoentretenimento congela diariamente. Os controles da chave deixam de funcionar em clima frio. Posto 16, Citroën C4 Picasso. No posto 16, temos o Citroën C4 Picasso, mais tarde chamado Space Tourer. Este MPV atrai as famílias com sua praticidade e depois destrói os orçamentos familiares com reparações intermináveis. Os modelos de 2013 a 2018 são particularmente problemáticos. A caixa de câmbio manual automatizada chamada EGS é desprezada universalmente pelos mecânicos. Um técnico de Hamburgo chamado Klaus Weber explica: o atuador da embreagem falha a cada 40 mil quilômetros como um relógio. São 1.200 euros cada vez. Vimos clientes gastarem 3.600 euros em atuadores antes de finalmente descartarem o carro. Mas o pesadelo real é o sistema DPF do motor 1.6 HDI diesel. Regenera a cada 200 km em condução na cidade, queimando combustível extra e destruindo o turbo. Quando inevitavelmente se obstrui completamente, a substituição custa 2.400 euros. Os problemas de suspensão adicionam insulto à injúria. Os rolamentos do eixo traseiro falham por volta dos 60 mil quilômetros. São 800 euros por lado. A suspensão pneumática nas versões de equipamento alto. Uma falha de airbag custa 1.100 euros. A maioria dos donos simplesmente vive com o carro sentado inclinado. Posto 15, Range Rover Evoque. O posto 15 é o Range Rover Evoque. Pagar 45 mil euros não garante confiabilidade. Os mecânicos temem ver estes chegarem.
Uma oficina de Milão realmente cobra uma taxa extra por dificuldade para as reparações do Evoque. Os motores Ingenium são catastroficamente pouco confiáveis. Segundo o fornecedor de garantias do Reino Unido WarrantyWise, 67% dos Evoque de 2016 a 2020 sofrem falhas maiores do motor antes dos 80 mil quilômetros. O culpado usual, o alongamento da corrente de distribuição que causa dano catastrófico às válvulas. Custo de reparação: €8.500 por um motor reconstruído. A transmissão automática de 9 velocidades adiciona outra camada de miséria. As falhas de software causam trocas violentas, enquanto as falhas mecânicas abandonam os motoristas sem aviso. A solução da Land Rover: atualizações de software que custam €400 e não consertam nada. A substituição completa da transmissão custa €6.200. Posto 14, BMW X1. O posto 14 é o BMW X1. Começando em €39.900, os compradores esperam confiabilidade alemã. Em vez disso, obtêm faturas de reparação alemãs. A geração F48 de 2015 a 2022 é particularmente problemática. O problema da corrente de distribuição afeta todos os motores de 4 cilindros. Diferente das correntes normais que duram 200 mil quilômetros ou mais, a da BMW se estica aos 40 mil quilômetros. O ruído de morte nas partidas frias significa que já é tarde demais. A reparação completa com guias, tensores e trabalho: €3.400. Um especialista da BMW em Munique afirma: "Vemos 2X1 semanalmente com falhas de corrente de distribuição. Não é se acontecerá, mas quando. Mas espere até ouvir sobre a caixa de transferência." Os rolamentos da caixa de transferência do sistema de tração nas 4 rodas se desintegram por volta dos 60 mil quilômetros. Os sintomas incluem ruídos de moagem e vibrações. Custo de substituição: €4.200. A BMW inicialmente negou que o problema existisse. Depois estendeu as garantias silenciosamente, mas apenas se os clientes reclamassem suficientemente forte. Posto 13, Opel Crossland. No posto 13 está o Opel Crossland. Este representa tudo de ruim nos SUVs de orçamento modernos. Começando em €22.000, parece acessível até que as faturas de reparação chegam. Os mecânicos particularmente desprezam os modelos de 2017 a 2020. O motor: 1.2 PureTech de gasolina compartilhado com a Peugeot traz horrores familiares. A correia de distribuição úmida se desintegra no sistema de óleo, destruindo tudo o que toca. Um mecânico belga chamado Philippe Martins explica: "Pelo tempo que os donos notam funcionamento brusco, o dano está feito. Estamos falando de €4.000 por uma reconstrução completa do motor em um carro de €22.000. A transmissão automática de 6 velocidades adiciona complexidade sem confiabilidade. As falhas de solenoide causam trocas bruscas e falha completa eventual. A disponibilidade de peças é abismal. Um proprietário de Birmingham esperou 7 semanas por um módulo de controle de transmissão. Custo total de reparação: €3.100. Posto 12, Mercedes Classe A. O posto 12 prova que uma insígnia da Mercedes não garante qualidade. A W177 Classe A, lançada em 2018, tem os mecânicos balançando suas cabeças com incredulidade. Começando em €32.800, os compradores esperam confiabilidade premium, mas obtêm problemas premium. O motor de 1.3 litros co-desenvolvido com a Renault é um desastre. As falhas de junta de cabeçote ocorrem tão cedo quanto aos 30 mil quilômetros. Os sintomas fumaça branca, perda de líquido de arrefecimento, superaquecimento levam a um resultado: €3.800 por substituição de junta de cabeçote. Um mecânico de Stuttgart adverte: "Estamos vendo carros de 20 meses com junta de cabeçote estourada. É sem precedentes para a Mercedes." A transmissão de dupla embreagem traz seus próprios pesadelos. O tremor da embreagem afeta 45% dos carros, segundo fóruns automotivos alemães. A unidade mecatrônica falha sem aviso, abandonando os motoristas. A solução da Mercedes: substituir a transmissão completa por €5.200. As garantias estendidas especificamente excluem este item de desgaste. Posto 11, Volkswagen T-Roc. O posto 11 chocou a todos por ser pouco confiável.
A reputação da VW por engenharia sólida desmorona com este SUV compacto. Começando em 27 mil euros, é caro de comprar e ruinoso de manter. O sistema de desativação de cilindros do motor. 1.5 TSI é fundamentalmente defeituoso. Quando alterna entre 2 e 4 cilindros, o consumo de óleo excessivo começa. Estamos falando de 1 litro por 1000 quilômetros. A resposta da VW. Isso está dentro dos parâmetros normais. Enquanto isso, os mecânicos veem cilindros riscados e anéis de pistão danificados aos 50 mil quilômetros. Substituição do motor, 6.500 euros. Os problemas da transmissão DSG persistem apesar de anos de consertos. A unidade de embreagem seca DQ200 treme, superaquece e falha catastroficamente. Uma oficina de Berlim substitui 3 transmissões DSG semanalmente. Custo, 3.900 euros. A DQ381 de embreagem úmida não é melhor. As falhas da unidade mecatrônica são endêmicas. Posto 10. Ford Kuga híbrido plug-in. No posto 10 está o Ford Kuga híbrido plug-in. Começando em 39.500 euros, prometeu eficiência e confiabilidade. Em vez disso, entregou complexidade e catástrofe. Os mecânicos ativamente advertem os clientes contra ele. Os problemas de resfriamento do sistema híbrido são legendários. A bateria superaquece, limitando a potência e finalmente falhando completamente. O pacote de bateria de substituição, 12 mil euros, mais do que muitos carros completos. O recall da Ford por risco de incêndio afetou 20 mil veículos europeus, mas o conserto não abordou os problemas subjacentes. O motor de 2,5 litros de ciclo Atkinson bebe óleo como um diesel queima AdBlue. 2 litros por 1000 quilômetros não é incomum. A Ford afirma que é normal. Os mecânicos sabem melhor. Os anéis de pistão estão subdimensionados, causando blow-by e falha eventual do motor. Uma oficina de Copenhague tem 3 Kugas esperando substituições de motor de 7 mil euros. Chegamos à metade da lista dos 18 carros que os mecânicos te rogam que não compre em 2025. Os próximos 9 incluem os piores pesadelos mecânicos. Fabricantes premium de luxo, onde o preço não garante confiabilidade. Carros que destroem as contas bancárias de seus proprietários e que as oficinas odeiam trabalhar. O número 1 é o pior de todos. Absolutamente devastador. Continuamos. Posto 9. Alfa Romeo Giulia. Começamos o segundo capítulo no posto 9 com o Alfa Romeo Giulia. A paixão italiana não é igual à confiabilidade. Começando em 42 mil euros, seduz com beleza e depois devasta com faturas de reparação. Mesmo os especialistas da Alfa advertem contra a propriedade. O acúmulo de carbono no motor de 2 litros turbo-alimentado é extremo. A injeção direta sem injeção de porta significa que as válvulas de admissão se obstruem em 20 mil quilômetros. O rendimento cai, as falhas de ignição começam e eventualmente se requer limpeza de carbono de 800 euros. A limpeza anual se torna manutenção rotineira. A automática de 8 velocidades, ZF, excelente nos BMWs, falha no Giulia. Os problemas de calibração do software causam trocas violentas e desgaste prematuro da embreagem. A unidade mecatrônica falha caramente, 3.200 euros por uma substituição. Os mecânicos italianos relatam falhas de transmissão com apenas 40 mil quilômetros. Posto 8. Renault Captur. O posto 8 é o Renault Captur. Atrai os compradores com preços competitivos desde 22 mil euros. Depois, sistematicamente destrói suas finanças com falhas mecânicas que envergonhariam um Lada dos anos 80. O motor 1.3 TC e co-desenvolvido com a Mercedes combina os piores traços de ambas as companhias. Problemas de corrente de distribuição aos 35 mil quilômetros. Falha do turbocompressor aos 50 mil. Consumo de óleo excessivo o tempo todo. Um mecânico de Lyon relata. Temos uma baia dedicada ao Captur. Está sempre cheia. A transmissão de dupla embreagem e DC é pior que o motor. O deslizamento da embreagem começa aos 30 mil quilômetros. A falha completa segue aos 60 mil. A substituição custa 4.100 euros. Mas aqui está o truque. A Renault frequentemente nega as reivindicações de garantia, citando desgaste normal. A versão híbrida E-Tech adiciona complexidade sem confiabilidade. A transmissão sem embreagem sacode violentamente. O sistema de gestão de bateria falha, abandonando os motoristas. A frenagem regenerativa deixa de funcionar aleatoriamente.
Um proprietário de Bruxelas gastou 6.000 euros em reparações do sistema híbrido em 18 meses antes de trocá-lo com uma perda massiva. Posto 7, Peugeot 208. O posto 7 é o Peugeot 208, um carro tão problemático que os mecânicos franceses têm um grupo de apoio para lidar com eles. Começando em 25.500 euros, parece razoável, até que você fatora as faturas de reparação. A correia de distribuição úmida do motor 1.2 PureTech não é apenas ruim, é criminalmente negligente. Aos 40.000 quilômetros, as partículas de borracha contaminaram o sistema de óleo completo. A correia se rompe sem aviso, destruindo válvulas, pistões e sua conta bancária. Substituição completa do motor, 5.200 euros. A automática EAT8, supostamente a opção confiável da Peugeot, não o é. O tremor do conversor de torque afeta 60% dos veículos, segundo relatórios de consumidores franceses. O conserto requer substituição da transmissão, 4.500 euros. Alguns proprietários vão para sua terceira transmissão antes dos 100.000 quilômetros. Mas o pesadelo real é a disponibilidade de peças. A cadeia de suprimentos da Peugeot colapsou depois de 2020. Componentes simples, como maçanetas de portas, demoram meses para chegar. Uma oficina de Marselha está esperando desde março de 2024 por um corpo de borboleta. O cliente ainda está pagando por um carro de aluguel. Posto 6, Jaguar E-Pace. O posto 6 é o Jaguar E-Pace. Representa tudo o que está errado com a Jaguar moderna. Começando em 42.000 euros, promete luxo britânico, mas entrega confiabilidade da era da British Leyland. Os motores Ingenium são bombas de relógio. As correntes de distribuição falham aos 25.000 quilômetros. Mas aqui está o que a Jaguar não te diz. A corrente está na parte traseira do motor. O trabalho sozinho custa 2.000 euros antes das partes. Fatura total: 4.500 euros se você tiver sorte, 8.000 euros se as válvulas estiverem danificadas. A transmissão ZF de 9 velocidades não pode lidar com o torque. O software constantemente busca marchas. A falha mecânica abandona os motoristas sem aviso. Um especialista de Birmingham adverte: cada E-Pace precisa de um fundo de emergência de 5.000 euros. Você o usará dentro de 2 anos. As falhas elétricas são sistemáticas. A rede CAN Bus completa colapsa aleatoriamente. As telas de infoentretenimento ficam pretas permanentemente. Os sensores de estacionamento dão leituras falsas. O dreno de bateria mata o carro em dias. Um proprietário de Manchester teve seu E-Pace guinchado 7 vezes em 1 ano. Posto 5, Jeep Compass. O posto 5 expõe a engenharia americana em seu pior momento. O Jeep Compass, começando em 34.000 euros, engana os compradores europeus com estilo robusto e depois quebra mais do que um Fiat de 40 anos. O motor 1.3 Firefly Turbo, apesar de seu nome alegre, é um desastre. O consumo de óleo atinge 2 litros por 1.000 quilômetros. O sistema de distribuição variável falha catastroficamente por volta dos 45.000 quilômetros. As limalhas metálicas circulam, destruindo tudo. Substituição do motor, 7.200 euros. A automática de 9 velocidades é infame entre os mecânicos. Troca violentamente, treme constantemente e falha completamente sem aviso. As atualizações de software custam 400 euros e não consertam nada. As substituições de hardware custam 5.500 euros. Uma oficina de Roma substituiu a transmissão do mesmo cliente 3 vezes sob garantia. A qualidade de construção é ridícula. As maçanetas das portas se quebram. Os reguladores de janela falham mensalmente. A porta traseira se abre aleatoriamente enquanto você dirige. A pintura descasca depois de um inverno. Os vãos de painel variam por centímetros. Um mecânico português diz: parece que o montaram bêbados. Posto 4, Nissan Qashqai. O posto 4 é o Nissan Qashqai. Prova que novo não significa melhor. O supostamente totalmente novo modelo carrega adiante cada problema e depois adiciona pesadelos frescos. O sistema híbrido suave 1.3 de GT é complicação sem sentido. O gerador de partida acionado por correia falha aos 20.000 quilômetros. 1.800 euros para substituir. A bateria de 12 volts morre constantemente porque o sistema nunca a carrega corretamente. Os mecânicos espanhóis relatam Qashqai novos com baterias mortas. O desastre real é a versão e-Power. Este híbrido em série dirige como um carro elétrico, mas quebra como 3 carros combinados.
O motor gerador de 1,5 litros funciona sob estresse máximo constantemente. As juntas de cabeçote falham aos 15.000 quilômetros. O motor elétrico superaquece no trânsito. O inversor custa 4.200 euros quando inevitavelmente falha. Posto 3. Mercedes GLA. O posto 3 é o Mercedes GLA. Conseguiu algo especial. Preços premium com confiabilidade de orçamento. Começando em 38.000 euros, é a pior proposta de valor em toda a Europa. O motor M282 de 1,3 litros compartilhado com a Renault traz vergonha para a estrela da Mercedes. Os vazamentos de líquido de arrefecimento nos cilindros causam hydrolock, destruição instantânea do motor. A corrente de distribuição sim, outra se estica aos 30.000 quilômetros. Um especialista de Stuttgart adverte: cada GLA precisará de trabalho maior do motor antes dos 60.000 quilômetros, orce 5.000 euros no mínimo. A transmissão de dupla embreagem 8G DCT treme desde o primeiro dia. As embreagens superaquecem no trânsito de para e arranca. A unidade mecatrônica falha caramente e repetidamente. A substituição custa 4.800 euros. Mas aqui está o escândalo. A Mercedes sabe que é defeituoso, mas não fará recall. As falhas do MBUX são endêmicas. A tela se delamina com o calor. O processador superaquece e se estrangula. O controle de voz ativa-se aleatoriamente. O GLA de um proprietário de Hamburgo ligou para serviços de emergência 3 vezes enquanto estava estacionado. A Mercedes cobrou 400 euros por otimização de software que não consertou nada. Posto 2, Range Rover Velar. O posto 2 é o Range Rover Velar. É a coroa do carro que os mecânicos mais desesperadamente querem que você evite. Começando em 62.000 euros, não é apenas caro de comprar, é suicídio mecânico. Comecemos com os motores Ingenium. As versões de gasolina e diesel são catastróficas. As falhas de corrente de distribuição ocorrem aos 20.000 quilômetros. Mas aqui está a verdadeira loucura. A reparação requer remoção completa do motor, 25 horas de trabalho e custa 9.000 euros no mínimo. Se a corrente danificou as válvulas, motor novo por 15.000 euros. A situação da transmissão é igualmente terrível. A ZF de 9 velocidades não pode lidar com o peso e o torque. O software constantemente busca marchas. As falhas mecânicas são tão comuns que algumas concessionárias estocam transmissões preventivamente. Custo de substituição: 7.500 euros. Um especialista de Londres viu o mesmo Velar 4 vezes por problemas de transmissão. Só percorreu 30.000 quilômetros. Os problemas elétricos são de escala bíblica. O sistema de infoentretenimento Touch Pro Duo falha constantemente. 3.500 euros por tela. O compressor de suspensão a ar se queima a cada 20.000 quilômetros, 2.200 euros. As maçanetas de portas eletrônicas deixam de funcionar em clima frio, prendendo os ocupantes. A arquitetura elétrica completa é tão problemática que algumas seguradoras recusam cobertura. Posto 1, Land Rover Discovery Sport. E chegamos ao posto número 1, o pior de todos, o Land Rover Discovery Sport. Começando em 45.000 euros, combina todos os horrores da Land Rover em um pacote familiar supostamente prático. O motor de 2 litros, Ingenium Diesel, tem taxas de falha do motor de 90% antes dos 100.000 quilômetros. Os injetores falham a cada 30.000 quilômetros, 1.500 euros o jogo. A bomba de alta pressão se destrói e custa 3.000 euros. O DPF se obstrui a cada 15.000 quilômetros, 2.000 euros. Os turbos explodem aos 50.000 quilômetros, 2.800 euros. Adicione tudo isso e um motor novo sai por 10.000 euros. A transmissão automática de 9 velocidades é a pior da indústria. As trocas são tão violentas que os passageiros pensam que bateram. As atualizações de software de 700 euros pioram o problema. A falha de hardware abandona os motoristas no meio do trânsito. Substituição, 6.000 euros. Uma oficina de Birmingham substituiu 5 transmissões no mesmo Discovery Sport sob garantia. É um recorde horrível. O sistema de tração nas 4 rodas Terrain Response falha completamente em uso normal. A transferência vaza e faz ruído. O diferencial traseiro trava. O módulo Haldex queima. A reparação do sistema completa, 8.000 euros. Os proprietários ficam presos em modo de 2 rodas motrizes. Estes 18 carros representam tudo o que está errado com a engenharia automotriz moderna.
Complexidade sem confiabilidade, preços premium sem qualidade premium. Compartilham temas comuns, motores complicados, transmissões frágeis e sistemas elétricos projetados por sádicos.